Seguinte, esse daqui é mais um vídeo de react. Se você não assistiu o vídeo de ontem, ele é bem importante pra você assistir o de hoje. Mas dá pra assistir os dois também, dá pra assistir primeiro esse, depois o outro, também você que sabe. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. E esse vídeo aqui, ele é da entrevista que o CEO do Vasco deu ao Seleção Sport TV como, entre aspas, uma resposta à entrevista que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, deu ontem ao mesmo programa. E aí a bancada era parecida, não era exatamente a mesma, acho que o Rizek e o Lino, que estavam ontem e também estavam nessa quarta-feira, e é interessante pra gente ver também o outro lado. Eu costumo falar aqui por várias vezes, antes de eu dar o play, eu preciso falar disso aqui. Antes de dar o play, eu preciso falar que você caiu na propaganda do OneFootball. Exato. Cara, ontem eu fiz o jogo de casa e no jogo contra o foi lá em Belém, né? Eu não tava, transmiti o jogo de casa e fiquei acompanhando o resultado dos outros jogos pelo OneFootball. Cara, vale demais você ter esse aplicativo no seu celular. Sem sacanagem mesmo. Eu faço a propaganda, mas recomendaria mesmo sem a propaganda. Aponta a sua câmera para esse QR Code aqui. O OneFootball é um aplicativo de futebol, só que ele é muito mais do que só um aplicativo de futebol. Ele tem notícias sobre futebol, ele tem a tabela, ele tem os resultados ao vivo, ele tem transmissão de jogo, ele tem lances ao vivo da Conmebol Libertadores. Então, assim, é uma parada, é um aplicativo completaço, beleza? Tem um link aqui embaixo, você vai lá e vai fazer um download, que isso vai te dar uma moral muito grande pra você ter um aplicativo de qualidade no seu celular. E a outra coisa que eu preciso falar aqui é que, antes de mais nada, é que eu sou tricolor, o canal Raiz Tricolor, é óbvio que eu sou parcial e etc. A minha visão é olhando sempre pelo lado do Fluminense, mas eu não nego a realidade. Sempre costumo falar isso. Se o Fluminense estiver errado, eu vou falar tá errado. Se estiver acontecendo, eu vou falar. Porque é a minha opinião. Não é a opinião do Fluminense aqui, é a minha opinião. Então, não nego a realidade aqui. Mas vamos ver. E tem é bom que tenha o contato e depois tem um debatezinho também depois deles. Né? A essa sessão, o Vasco quer participar de uma licitação. O Vasco, ele foi citado no programa de ontem algumas vezes pelo Mário Bittencourt e hoje a gente traz a presença do Luiz Melo, que é presidente executivo da SAF do Vasco e vai se pronunciar sobre o ponto de vista do Vasco em relação ao que está acontecendo nesse momento no Maracanã. Deixa eu dar as boas-vindas ao Luiz Melo, presidente executivo da SAF do Vasco. Certamente acompanhou a entrevista de ontem com o Mário Bittencourt e hoje terá a oportunidade de trazer a posição do Vasco com relação ao Maracanã. Seja muito bem-vindo, Luiz Melo, ao Seleção Sport TV. É um prazer falar com o senhor. Obrigado, Rizek. Obrigado à bancada, pessoal. E realmente que me permite falar um pouco do que aconteceu. Eu ouvi a tentativa... Um primeiro passo, eu não vou pausar muito não, porque eu sei que muita gente acabou não vendo também ao vivo. Mas o Luiz Melo, tem um detalhe. Ontem eu troquei ideia com alguns vascaínos, falei que a galera falando do Mário Bittencourt e tal, enfim. E aí eu falei, cara, o Vasco não vai responder, será, ao vivo? E eles falaram, cara, o problema é que o Vasco não tem quem responder. Porque o presidente não vai, o presidente tá escanteado, etc, tal, do Jorge Salgado. E não é esse cara. E o CEO, né, que é esse, o presidente executivo, é o CEO. Ele é flamenguista, ele não tem o contexto de torcedor do Vasco, ele não sabe onde o calo aperta pro vascaíno e tal. Então, assim, é uma situação muito estranha quando você fala de SAF desse tipo de coisa. Mas eu acho até que a resposta dele foi boa. A entrevista ontem do Mário. E o que aconteceu primeiro é lamentar um pouco. Acho que a declaração dele foi infeliz. Ele realmente tocou em pontos que não eram necessários, ele desrespeitou a instituição e desrespeitou os torcedores vascaínos. Então, hoje, sentado nessa cadeira, é meu papel realmente ter que rebater alguns dos tópicos para reorganizar a história, né? Porque, de vez em quando, a gente reorganizar a história. está ouvindo algumas verdades que não são verdades e isso acaba impactando diretamente no nosso dia a dia. Então, eu estou aqui para tentar rebater cada um desses tópicos e agradecer um pouco o momento de vocês aqui. O que na sua visão foi dito ontem do Vasco que não é verdadeiro? Ele vai responder novamente, eu vou deixar a resposta dele seguir mais, mas enxerguem a ótica o seguinte, quem viu o vídeo de ontem, o Mário Bittencourt ontem no Seleção Sport TV foi meio Eurico Miranda. O que eu quero dizer com isso? Era um dirigente que tinha as falas prontas, que cutucou o rival, que tripudiou em cima, compra empresa falida, etc. Eu falei isso no vídeo de ontem. Falei, cara, o Mário tá tirando onda também com o Vasco. Tá tripudiando. E é interessante que conversando com alguns vascaínos também, eu falei, cara, e eles mesmo falavam, cara, o Mário foi Eurico. É interessante que hoje a gente tá vendo o
meio que o Pedro Abad falando assim, é o cara tentando falar, olha só, isso que ele me zoou não é verdade, tá? E ninguém meio que liga pra isso. É tipo o Eurico falando, são time de Série C que se não fosse eu, eles estavam na Série A. Eles não estavam na Série A, e etc. E todo mundo tratando isso como verdade, e a gente tá falando, não, gente, olha só, é porque não teve a Série B, porque o Botafogo entrou na justiça, porque eles tinham perdido um jogo e tinha um jogador regular. É isso que ele vai tentar fazer hoje, entendeu? Olhem, enxerguem com essa ótica, que a situação fica interessante. Mas prestem atenção no que o Luiz Melo também vai dizer. Primeiro que o Vasco destroçou o gramado. Eu acho que a gente pode ir tópico a tópico. Não faz nenhum sentido quando você tem 10 jogos, você tem 9 jogos e o Vasco jogou pela 10ª vez. O gramado já estava ruim, isso é fácil de você comprovar, você tem fotos, você tem jornalistas, os próprios jornalistas que cobrem o Fluminense falaram que o gramado já estava se deteriorando, e agora veio que a culpa é exclusivamente do Vasco, que não faz nenhum sentido. Assim, é a mesma coisa numa conversa um pouco mais descontraída se a gente falar que eu tomei 9 cervejas, mas a 10ª é que me impactam, 10 shows. Ele mandou bem nesse exemplo, coisa, assim, e eu concordo com ele, tanto que eu falei no outro vídeo. Você tem uma sequência lógica. Mas é um duelo de narrativas. Que realmente deteriora um pouco mais o gramado. Então isso, para mim, é uma mentira você falar isso, que não faz nenhum sentido. O segundo tópico, que eu acho que a gente pode levantar também, é a questão do jogo de segunda-feira, que o Vasco não quis jogar segunda-feira em São Januário, no Maracanã, porque ele tem algum receio sobre prejuízo. Ele está sendo incoerente. Porque a partir do momento que ele fala que a gente não pode ter jogos de 24 horas de espaço, e a gente está sendo muito cuidadoso com isso, a gente realmente sabia que o Fluminense ia jogar na terça-feira, o gramado já vem de um desgaste longo, e se a gente jogasse o jogo segunda-feira contra o Bahia em São Januário e no Maracanã, eu tenho certeza absoluta que a torcida vascaína ia comparecer. Saiu hoje até uma reportagem do próprio GE dizendo que dos últimos 45 jogos disputados no Maracanã, o Vasco teve uma média maior do que 34 mil. Então, assim, a torcida do... Isso é importante dar um pause aqui para contextualizar, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente usou no outro vídeo a comparação com 2015, é óbvio que o Vasco não tá na situação de 2015, o público não tá na situação de 2015, o Vasco tá jogando para 8 mil no Maracanã. Mas que 45 jogos foram no espaço de quanto tempo? O Fluminense só no ano passado jogou 36 jogos como mandante, acho que foram 28, 29 no Maracanã. 45 jogos são o quê? São os últimos 45 Fla-Flus? Por exemplo, o público vai ser um. São os últimos 45 e Fluminense contra os times rebaixados, Cuiabá, Goiás, etc. Aí o cálculo é outro, entende a lógica? Então tem esse problema. O Vasco tem, de fato, uma vantagem de ter mais público no Maracanã, porque não joga lá recorrentemente, pô. Isso é óbvio. Não mete o cauzinho de Bahia segunda-feira, não, né? Não vai jogar pra respeitar o gramado. O Vasco não tá preocupado com o gramado do Maracanã. Isso é fato. Isso eu acho que é um caô. O Vasco comparece. Isso daí é histórico. A gente agora no jogo do Bahia já está com mais de 15 mil ingressos vendidos. Então isso acaba sendo uma falácia que, de novo, não faz nenhum sentido. A torcida do Vasco é atuante, ela é participativa e ela tem que ser respeitada. Por essa razão, a gente entende que, já que o próprio Fluminense, que é interveniente desse contrato, né, o nosso contato todo é com o Flamengo, disse que não tem problema, a gente, assim que acabar a reunião, essa entrevista aqui, eu já pedi para o meu jurídico entrar em contato com o Flamengo, porque o Vasco vai pedir que o jogo do Santos, no dia 14, seja realizado no Maracanã. Já que não tem problema de jogar 24 horas, segundo o próprio interveniente declarou ontem, a gente já está deixando claro que o nosso próximo jogo, depois do Bahia, a gente vai querer que seja no Maracanã. E assim, se não houver problema, a gente joga mais 16 partidas. Eu tenho certeza que a torcida vascaína ela vai estar disponível e vai estar ansiosa para lotar mais uma vez o Maracanã. E aí não vai, essa é a questão lógica. E assim, detalhe, tá? Eu falei isso no vídeo de ontem. O Vasco vai entrar na justiça, vai ganhar e vai jogar o jogo contra o Santos no Maracanã, isso é certeza. Enquanto for um termo de permissão de uso que Flamengo e Fluminense tiverem, a justiça vai ficar indeferindo o recurso do Fluminense e do Flamengo, tentando proibir o Vasco de jogar lá. O que o Fluminense e o Flamengo precisam lutar? Pela licitação. Aí é a segunda parte da conversa. E assim, o Vasco não vai jogar 16 jogos no Maracanã. Não vai, sabe por quê? Porque um dia antes desse Vasco e Santos, tem um Fluminense e Cuiabá no sábado.
que não é um jogo interessante. O Fluminense vai ter jogado contra o River, vai jogar jogo de Copa do Brasil. Isso não é um jogo interessante. E se fosse um Vasco e Cuiabá no sábado à noite, ele não ia querer jogar, porque ia dar 25 mil, 30 mil, porque já tá jogando lá constantemente, que o Vasco não vai estar vindo de 2 vitórias seguidas, ou de 4 pontos igual agora. Aí entra um pouco pra falar. Foi o ponto que eu mais discordei dele na entrevista toda. Então, acho que esse é o segundo ponto que eu acho que foi um pouco mentiroso, né? Que merecia um rebate. E acho que um terceiro tópico também, até uma das razões de não ter entrado ontem, foi a gente estava falando ontem eu recebi a visita do pessoal da 777, a gente teve o Don Dransfield, o Josh Mander, o Nicolas Maia, os 3 estavam aqui para a gente discutir uma série de tópicos, inclusive o Maracanã. É interesse da 777 ter o Maracanã, mas não pelo que está sendo falado. Assim, ela entende que hoje a gente tem mais de 60 mil sócios torcedores. São Januário, ele comporta hoje 20 mil pessoas. O Maracanã, ele é maracanizável o suficiente para o tamanho da torcida do Vasco. E a gente entende que a gente, por isso, vai brigar para que isso seja aplicado. Então, quando a gente tem a 777 nos apoiando, e assim, eu acho que foi um pouco infeliz a declaração do Mário, que diz que pega empresas quebradas. Não é isso, tanto é que se você olhar os últimos clubes que a própria 777 conquistou, né, vem adquirindo ao longo desse tempo, o Genoa, que estava na 2ª divisão, ele agora está brigando para subir. Estava na 2ª divisão. O Liège está disputando competições europeias. Ele fala como tá, ele não fala como tava. A gente subiu Tava na Série B. Série A, a gente fez a maior janela de transferência da... Agora, aí nessa errou feio e o Luiz Melo também tentou meter a palavra. Que ele fala que compra clubes que estavam quebrados. A história do Vasco. Falou que quebra clubes. Então, na verdade, a gente está através de uma empresa, através de uma gestão mais profissional, a gente está conseguindo aplicar aquilo que o torcedor quer, que é uma gestão de campo melhor, uma gestão de dívidas melhor, só que é um processo. Eu sei que eu falo muito isso, e essa transição é complicada, e até a torcida do Vasco acaba me cobrando muito, porque eu acabo sendo muito profissional, né, nas nossas conversas. Eu tenho tratado de maneira profissional uma série de agentes desse mercado, porque eu entendo que é a forma da gente seguir adiante. Infelizmente, o tempo das bravatas, do dirigente em 1980 ficou um pouco para trás. A gente acha que tem que desenvolver. Mas durante esse período, essa transição entre essa profissionalização, a gente vai ter alguns embates, mas sempre que o Vasco for prejudicado, sempre que o Vasco tiver foi cutucada pelo modo Eurico, não respeitado, a gente vai estar aqui para defender com unhas e dentes, porque a gente entende que o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, o Maracanã é um bem público e que por essa razão a gente tem que jogar. A gente está tentando sair, assim, acho que para até voltar um pouco a narrativa, se você me permitir, Isaac, a gente estava hoje falando muito de clubes, né? Vasco, Flamengo, o interveniente, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte... Cutucada também, né? O interveniente. O dono é o Flamengo e o Fluminense é interveniente. Só que aí é o que eu tô falando, é tentativa de cutucada. O Mário, na tentativa dele de emular o Eurico, de certa forma, ele foi produtivo nesse ponto. O Maracanã é um bem público, o governo, quando ele diz que ele não teve tempo suficiente para fazer uma nova... Aqui é o problema. E alega isso, ele se coloca numa posição muito ruim, na minha visão. A gente está desde outubro avisando ao governo. Eu tive reunião com o governador, com o chefe da Casa Civil, TCE, com o pessoal do Ministério Público. Desde outubro a gente vem dizendo que a gente quer participar da licitação do Maracanã, mas também da permissão do uso temporário. Se você desde outubro diz que está querendo participar, mas chega perto, eles alegam que por uma urgência forçada você não pode participar porque não tem tempo, isso para mim é um escárnio, brincar com a inteligência do torcedor, porque não dá para entender. Se você simplesmente fabrica argumentos para que o Vasco não possa participar, para mim, esse tipo de gestão está temerária. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O Vasco vai sempre brigar pelos seus direitos, porque entende que, a partir do momento que o Maracanã é um bem público, eu tenho que participar. Ele foi construído, ele foi reformado com dinheiro público. Hoje, o que você tem quando a gente joga no Maracanã, a gente faz um contrato com o Flamengo, os bares, toda a alimentação que existe por lá, fica como receita para o próprio pro concessionário, né, que no caso é o Flamengo.
Quando a Porque gente joga o tempo todo é a tentativa de, né, Flamengo, não é o Fluminense. Camarotes também são utilizados, a receita fica para o Flamengo. Então você tem uma série de receitas atreladas, o patrocínio, tudo isso, que fica realmente com quem está jogando lá. Então, a gente entende que a partir do momento que o Maracanã é um bem público, a gente tem o Talvez fale tanto também porque é flamenguista. direito de jogar. E a gente vai sempre brigar por isso. E se você me permitir, até para fechar, acho que a gente sentado na cadeira de dirigente, Rizek, a gente tem que ter um cuidado que as nossas palavras, elas podem levar a torcida, a gente envolve paixão, né? A gente fala com paixão, futebol é muito relacionado a isso, e a gente acaba trazendo essa paixão para um ambiente hoje que está muito raivoso, que são as redes digitais. Se a gente não tiver um cuidado de como dirigente sentar nessa cadeira e tentar conversar de maneira profissional e amistosa, realmente cada jogo que tiver entre Vasco, Flamengo e afins, Botafogo, eu não tinha percebido isso quando eu vi. O cara ficou com medo de citar o Fluminense? vão realmente complicar a nossa convivência. A gente entende que é importante a gente conversar, a gente entende que essa transição para o lado profissional está demorando um pouco mais do que a gente gostaria, cada vez mais você vai ter SAF, mas ela já é muito melhor do que há 10 anos atrás. Então, se você utilizar como justificativa que o Vasco há 10 anos atrás não quis participar, não faz nenhum sentido. Há 10 anos atrás tinha clube que estava sendo rebaixado, eu já estava rebaixado, e aí você começa... A tentativa de cutucada nisso aqui foi forte, né? Teve clube que tava rebaixado, tentou entrar na justiça para anular jogo. Teve isso mesmo. 5-1 para o Atlético Paranaense. Umas discussões que não levam a nada. A gente tem que brigar aqui pelo que é certo. Eu não tinha percebido essa quando eu vi ao vivo. Participar e jogar e demandar os seus jogos dentro do Maracanã. Então, o que eu, assim, resumindo essa questão da TPU, a partir do momento que foi assinada hoje, ela está no Diário Oficial, eu acho que é uma vergonha o que o governo fez. Eu acho que se eu quisesse resumir, seria basicamente isso. É uma vergonha, depois de eu estar desde outubro falando que eu quero participar, trazendo parceiros que são importantes, estratégicos, que falam sobre estádios localizados, o Camp Nou, o Etihad, estádios localizados em todo lugar do mundo. Eu quero trazer eles para ajudar a administrar o Maracanã e eu não ser nem consultado. E a partir do momento que eu sou consultado diz que não tem tempo, isso é brincar muito com o poder público, com o torcedor vascaíno, e a gente vai continuar a briga, porque a gente entende que essa briga é justa. Essa história de tenho parceiros internacionais, etc., isso é uma conversinha que, não tem como comer hoje em dia, né? Tenho parceiros internacionais e ninguém me chama. Se ninguém tá te chamando, tem alguma coisa estranha. Eu entendo... Há 100 anos atrás, o Vasco, ele entendeu que ele deveria jogar uma competição e deveria proteger os seus jogadores. Agora a gente está tendo que brigar de novo em 2023. Isso daí ele se perdeu muito. Para poder jogar no Maracanã. Embora o TPU seja claro dizendo que ninguém vai ser beneficiado, o Vasco, para jogar no Maracanã, ele precisa entrar com uma ação judicial. E a gente ganhou já 3 vezes. Eu não quero fazer isso. O Vasco não quer fazer isso. A gente tenta fazer de maneira amistosa essas conversas, a gente fala com o presidente Mário, com o presidente Landim, para que a gente não precise entrar na justiça, mas, ao mesmo tempo, eles não me dão resposta. A gente tentou, há mais de um mês, que a gente sabia da importância de ter o Vasco e o Palmeiras no Maracanã, e, por falta de resposta, a gente teve que entrar com uma... Não terem respondido foi, para mim, um erro, até comunicacional. Ajuizar uma ação para poder jogar, e foi garantido. Então, não é o nosso papel, mas se tivermos que até as últimas consequências, seja ela na esfera judicial, no MP, Tribunal de Contas do Estado, o Vasco vai brigar pela sua torcida, por entender que São Januário, né, como a própria torcida diz, São Januário é meu, o Maracanã é nosso. Luiz Melo, eu disse aqui na semana passada, né, ontem eu estava ouvindo o Mário, mas na semana passada me posicionei como jornalista daquilo que apurei e contei para a nossa audiência que ouvi pessoas não envolvidas diretamente na matéria que apontavam o seguinte cenário. Como o Maracanã é um bem público e pela 8ª vez a sessão temporária foi renovada sem uma licitação, sem ouvir outros interessados, como por exemplo o Lino, que quer poder mandar jogos da pelada dele no Maracanã. O Linoense, sem o Vasco, sem qualquer clube que tenha interesse, qualquer entidade que tenha interesse em participar de uma concessão, de um bem público. E como essa concessão temporária está expressamente ali escrito que Flamengo e Fluminense não podem impedir que outros clubes joguem lá, que cada vez que o Vasco entrasse na justiça,
como você falou, não é o que vocês querem, mas é o que vocês têm precisado fazer, a vitória do Vasco seria muito provável, quase certa, como de fato ela vem acontecendo. Mas esse não é o melhor cenário para ninguém. Você tem que judicializar esse a é o questão ponto. a cada jogo que o Vasco queira mandar lá. Não é bom para vocês, não é bom para o Flamengo, não é bom para o Fluminense, não é bom para o Maracanã. Ontem o Mário disse que no cenário ideal ele quer entrar numa licitação, concorrer com o Vasco, com o Flamengo. Eu te pergunto, qual é o mundo ideal para o Vasco? Vocês acham que é possível fazer uma proposta que supere a proposta da dupla Fla-Flu? Ou você acredita que seja possível uma gestão por parte dos três, compartilhada pelos três, já que o Botafogo não tem interesse no Maracanã, não vai porque ser hoje Isso é meio o óbvio, locatário, né, do estádio Newton Santos? No passado, quando a gente entrou como SAF, eu já tentei essas conversas, tanto com o presidente Landim quanto com o presidente Mário, porque a gente queria sim participar e a gente entende a dinâmica da quantidade de jogos. A gente tem São Januário, a gente acha que até se num futuro a gente puder utilizar... O Maracanã, ele é um equipamento caro. Você precisa, para ter um break-even, você precisa de 30 mil, 35 mil pessoas. O Vasco hoje, felizmente, possui essa média de público. Mas porque joga 5, 6 jogos no ano. Se você tiver jogos que você realmente saiba que não vai atingir isso, a gente pode utilizar as arenas do Rio de Janeiro, seja ela Engenhão, seja não pode. O Maracanã, o próprio São Januário. Então a gente está disposto a isso. Não pode, porque o Botafogo já tem a licitação e é o locatário fixo, vamos dizer assim, do Engenhão. Então ele aluga se quiser. Com o termo de permissão de uso que o Flamengo e o Fluminense tem, eles não são isso ainda. E é por isso que entra no ponto que ter a licitação é melhor para todo mundo. A gente só não viu o lado do Flamengo, né? Mas o Fluminense ontem estava falando pelo Flamengo também. Fluminense quer a licitação, Flamengo quer a licitação, Vasco quer a licitação. Por que não tem licitação? A partir do momento que a gente não teve a repercussão... Eu vou precisar dar outra pausa. Porque quando teve a proposta de licitação que foi barrada pelo Tribunal de Contas, tinha lá o governo do estado pedindo de contrapartida 10 camarotes, com entrada, 200 ingressos, não sei o que, é corrupção. Junto ao Flamengo e Fluminense, a gente foi atrás dos parceiros. E a gente trouxe parceiros hoje que são dos melhores do mundo. A gente trouxe a W Torre para nos auxiliar. Hoje a W Torre ela faz a gestão do Allianz Arena, do Palmeiras. E a gente trouxe a Legends, que é uma das maiores empresas do mundo em gestão de estádio, que auxilia tanto Barcelona, Real Madrid, Santiago Bernabéu. Ninguém vai reclamar do gramado Santiago Bernabéu. Outra coisa que a gente discute, por que com 9 jogos o gramado estava ruim? Eu até dei uma pesquisada, o Giuseppe Meazza, ele teve no mês de abril 8 jogos. E se você olhar, tiveram jogo de Champions e o gramado não estava tão ruim. Assim, aí essa daí ele foi leigo, mas leigo total, assim. Ou ele não é possível que o maluco vira CEO de uma SAF do Vasco e pode ser leigo. Não é possível. O maluco desconsiderar temperatura, né, clima e etc. E uma conta básica, né? Teve 8 jogos. Eu fui conferir aqui o de Giuseppe Meazza, né, que é o San Siro, Giuseppe Meazza, como quiser chamar. Eu fui conferir aqui. A Internazionale jogou em abril, dia 1º, dia 15, dia 19 e dia 26. Ou seja, do dia 1º ao dia 26, 4 jogos. O Milan jogou em abril, no dia 7, no dia 12 e no dia 23. 3 jogos. Ou seja, tem 7 jogos até agora. No Giuseppe Meazza. Não são 8, né? 7 jogos. E os jogos estão espalhados entre o dia 1º e o dia 26. Teve jogo hoje, né? Entre o dia 1º e o dia 26. Os 9 jogos o Maracanã teve 7 ou 8 jogos em 14 dias. Então você está falando em meio mês o que teve no San Siro o mês inteiro. Aí aqui ele ou foi só burro ou ele tentou meter achando que ia colar. E colou, né? Eu não sei. A gente não participou no dia a dia. E você não sabe A gente mesmo. quer participar. Eu estou aberto a realmente, se for o caso, a discutir como a gente pode os três em conjunto. Eu já falei, né? Grama sintética resolveria o problema, mas eu discordo. O Vasco já escolheu seus parceiros, a gente vai atrás do que é melhor para o Vasco neste momento, porque a gente não recebeu a recepção do outro lado. Então, a partir do momento, eu não posso ficar conversando sozinho, e a partir do momento que esse processo for justo e ele for transparente, o Vasco tem sim os parceiros, um grupo de parceiros que o permite trabalhar com os melhores do mundo. O Vasco hoje está pensando nisso, porque a gente entende que a torcida merece isso, que o time merece isso, e a gente vai atrás desse processo. Olha, eu acho que a seleção cumpriu um papel importante. Ontem a gente deu 20 minutos ao Fluminense. Ele não vai perguntar mais nada e eu acho que foi errado uma falta de uma pergunta, que é sobre os shows e o gramado sintético.
Tudo bem que o maluco falou direto, era uma resposta, então eles tinham que segurar um pouco a interrupção e etc. Não podia ficar interrompendo, porque provavelmente o Vasco pediu pra participar também desse programa e tal. Mas assim, não perguntar sobre a pretensão. O Vasco quer a licitação? Beleza, todo mundo já entendeu. O Fluminense também disse que quer. O que o Fluminense e o Flamengo querem fazer com o estádio? Querem jogar bola. Querem que só eles joguem lá. Os malvados Fluminense e Flamengo querem só os dois jogarem no Maracanã. Beleza, é isso. O que o malvado Vasco quer? Transformar o gramado sintético e botar show lá. Não foi perguntado isso pra eles, né? O Luiz Melo não teve que citar qual é a pretensão deles com o Maracanã. Como que vai ser? Eles vão alugar pra Flamengo e Fluminense se tiver? Acho que faltou uma aprofundada nesse ponto, ficou só respondendo. E aí eu cortei aqui as considerações finais, até pro vídeo não ficar gigantesco, porque eu gostei do debate que teve logo depois. Por atender ao nosso Acho que o debate tem algumas peças importantes. E aí eu volto à nossa discussão. Grande amigo meu, jornalista muito experiente, dizendo que eu me comuniquei. Não, deixa eu adiantar aqui que ele... Autos do processo. O processo foi perito sobre... Beleza, assim. A questão que me pareceu ontem na declaração do Mário, e é uma questão que eu acho que é preponderante, é a questão do estado do gramado, né? E não é. Eles vão discordar e eu acho que não é. O gramado do Maracanã comporta tantos jogos? Não comporta, Se não, isso é fato. Por que não? Foram 5 jogos em 8 dias. Eu não sou especialista em grama, mas a gente pode achar um especialista em grama. Não, me parece muito. A gente pode achar. Sim, não, com certeza. A grama do Maracanã na década de 80 e 90 era melhor que essa, não? Suportava mais, ou a gente tinha um padrão de exigência diferente, ou existia um padrão de exigência diferente em relação à qualidade do gramado. Anos 80, 90, Botafogo, Fluminense, todo mundo jogava Vasco e Flamengo jogavam no Maracanã. O gramado sempre foi uma porcaria. Sempre foi ruim. O gramado sempre foi o visto como uma porcaria. Lá. Gramado do Mineirão, gramado do Maracanã sempre foram vistos como gramados ruins. Mas a discussão não é gramado, né? Da Vila Belmiro era um gramado Não é só gramado, mas é um tema importante, não? Não. Você acha que não? Não. O Lino vai falar certo agora. Esse caso não é. É poder? É clubismo, é jogar para a torcida, é a incapacidade que se tem aqui no Rio de Janeiro de sentar, conversar e achar uma solução, é a inoperância do serviço do setor público, é um governo omisso, ausente, que não intermedia nada, que não é capaz de trazer e colocar as pessoas numa mesa e encontrar uma solução. Você tem todos os motivos para um conflito. E aí cai aonde? Na mão da justiça, cara, que vai tendo que fazer penduricalhos a cada semana para atender à vontade de um, o desejo de outro. Claro que não é gramado. Eu sou um conciliador, eu acho. Eu vou repetir esse trecho aqui, comentando agora. É jogar pra torcida. É jogar pra torcida. É o Mário indo lá no modo Eurico, é o Vasco querendo falar que lota o Maracanã direto, porque, nós temos muita torcida, olha como a gente lota, jogando uma vez por ano. É a incapacidade que se tem aqui no Rio de Janeiro de sentar, conversar e achar uma solução. Exatamente, seja com SAF, seja com Mário Bittencourt, seja com Pedro Abad, seja com Landim, seja com Bandeira de Melo e tem o Botafogo. É a inoperância do serviço do setor público. A inoperância do setor público. Por que desde 2019, vamos botar 2020 aí, você tira a pandemia e vai para 2021. Por que desde 2021, em 2 anos aí, basicamente, não se teve a licitação? Se o Flamengo e o Fluminense querem a licitação, o Vasco quer a licitação, por que não teve? Se tivesse tido em 2021, o Vasco nem entrava. Estava licitado com o Flamengo e o Fluminense. Por que não tem? É um governo omisso, ausente, que não intermedia nada, Concordo. Que não é capaz de trazer e colocar as pessoas numa mesa e encontrar uma solução. Você tem todos os motivos para um conflito e aí cai aonde? Na mão da justiça, cara, que vai tendo que fazer penduricalhos a cada semana para atender à vontade de um, o desejo de outro. Claro que não é gramado. Eu sou um conciliador. Eu acho que, em tese, os 4 poderiam sentar e traçar um cronograma. O Botafogo não tem esse interesse. Sim, não, mas o Botafogo entra como para ceder o Newton Santos. Eu acho que o Luiz Carlos Júnior ficou... Quando eu coloco os 4, viajou. Você tem 3 estádios em condições no Rio de Janeiro. São Januário, que é um estádio hoje que não comporta uma torcida do Vasco animada. Quando o Vasco está colocando 40 mil, dá o dobro de São Januário. Você tem o Newton Santos e você tem o Maracanã. Então você tem um estádio para 20, capacidade do Newton Santos deve liberar os 40 hoje, né? Por ali. E o Maracanã, 65, 67. Então você tem 3 estádios, público pequeno, público médio e público grande. Compõe-se entre os 4. Não, mas não tem 3 estádios, Luiz. Um é particular, é do Vasco. O Vasco não tem que compor com ninguém. Não, mas numa composição amistosa, Helena, você falou em diálogo, não tem. Ele pode ceder aos outros. Pode, mas você não pode dizer que o Vasco pode.
O Vasco pode, se ele quiser. Esse estádio é do Vasco. Sim, acabou. mas você não acabou de falar em diálogo? O Botafogo tem uma concessão, sobre ganha o Maracanã. também. Esse é do Botafogo, esse é do Maracanã. Botafogo e acabou. O Maracanã é que está em discussão. O Maracanã pode ser compartilhado por todos eles. É um bem público que não existe um processo licitatório estabelecido. Existia, era Mas eu Odebrecht estou defendendo o bom senso. Não, desculpe, eu não sei qual era. Maracanã é o Odebrecht. Era Inicialmente, Odebrecht. Ela abre mão. E fica sem Ela ninguém. era a cessionada, né? Ela era a concessionária do estádio. Ela tinha o direito sobre o estádio, ela administrava. Abriu mão da administração e ele volta para o estádio, para o Estado. E o Estado não resolve essa questão. Esse é o ponto. O Estado não resolve essa questão. Flamengo e Fluminense entram, pegam... Aí, daqui pra frente, eu discordo dele. Flamengo e Fluminense entram, pegam um lixo que o estádio estava abandonado, que o Odebrecht não tinha Flamengo e Fluminense jogando lá, ou seja, não ganhava grana, não queria botar, aquele problema todo de corrupção, enfim. No final dos contos, Flamengo e Fluminense pegam, ajeitam o estádio, ganham dinheiro ajeitando um bem público. Porque, mas o Flamengo e o Fluminense ganharam dinheiro no estádio. Claro, pô, eles ganharam. Mas o bem público não ficou melhor? Se alguém for for morar na minha casa aqui, ó, vou alugar minha casa. Alguém entrar, reformar a casa inteira. E, ó, mas a gente ganhou um bom dinheiro aqui com a reforma, que a empresa que reformou era minha, beleza. E me entregar uma casa totalmente reformada, eu achei interessante o processo. Óbvio que foi. Fizeram isso tudo. E agora tem que ter a licitação pra ser igual ao do Botafogo. Eu quero botar grama sintética. Caguei, o estádio, eu sou a concessionado aqui, eu posso fazer. E pronto, é igual o Botafogo faz no Engenhão. É o que o Mário falou. E até o torcedor botafoguense viajou ali de uma maneira inacreditável, de que o Mário tinha falado que não foi consultado. O Fluminense não consultaram, o Fluminense só botar grama sintética. Exato, porque não tem que consultar, porque o Botafogo teve a concessão. O que o Fluminense quer? Que se tenha a concessão no Maracanã. Porque aí, o Vasco, se for a concessionária falar do Vasco, a W Torre, bota grama sintética e dane-se no Maracanã. Eu discordo, mas bota. Flamengo e Fluminense são as coisas, tira as cadeiras do setor sul, pinta tudo de preto e vermelho de um lado, de verde e grenado do outro e pronto. Só que não tem a concessão. Não teve a licitação. Por que não teve? A grande pergunta agora não tem que ser ficar remediando do porquê que o Vasco entrou na justiça. Não, tem que ser perguntado por que não teve até agora. Isso não foi perguntado pro Vasco, não teve o que eles pretendem fazer tendo a licitação, e não foi perguntado ao Mário Bittencourt do porquê não teve a licitação até agora. Por que não teve a licitação? Que é interesse do Fluminense. O Fluminense hoje é interveniente, né? Tá junto, é assistente, lá igual chamaram do Flamengo. Com a licitação agora, o Fluminense tem a CND, eles entram juntos, em igualdade de condições. Acaba esse negócio de inquilino, essas piadinhas todas. Acaba isso de fato. Por que não teve a licitação? Até agora, a grande pergunta é essa. Porque é do interesse do Fluminense e do Flamengo poder fazer o que quiser no estádio. E não pode. Por quê? Porque eles têm uma permissão de uso. De uso. E permissão de uso não é ser não é licitação. TPU não é licitação. Deixa em suspense. Então, o Maracanã está em aberto. O Maracanã é de quem apresentar uma proposta interessante, mas isso precisa ser aberto, isso precisa ser colocado publicamente. Se eles não se entendem, se trazer para uma mesa não deu certo, se não tem capacidade... É porque não teve trazer para uma mesa, né? Teve um termo de permissão de uso. Quem quer usar e fazer a manutenção do Maracanã por 6 meses? O Flamengo levantou o Fluminense. Mas eu não posso, então eu tô junto aqui com você. Os dois. E estão fazendo direto. E pro Estado... Tá resolvendo lá, vamos renovando aqui e vai remediando. De articulação. Se não tem capacidade de relacionamento, de fazer isso que você está falando muito bem. Eu acho também que seria o melhor caminho, sentar e resolver isso. Não tem como fazer. Hoje em dia, por exemplo, levando para São Paulo... Deixa o linoense administrar o Maracanã. Levando para São Paulo. Quando tem show no Allianz, o Palmeiras vai jogar no Morumbi. Mas é porque o Allianz é do Palmeiras e o Morumbi é do São Paulo. Enfim, a discussão aqui agora, ela gira, enfim, em volta e o vídeo tá muito grande já também, mas acho que é o último vídeo que eu falo, claro, 1 hora de vídeo aí praticamente, tá? Sobre Maracanã. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Clica no futebol aqui pra poder baixar, hein? Pra pegar as novidades. Tamo junto. Valeu.